semana passada fomos até a pergunta 196. Já terminamos essa questão. Agora, nós vamos começar a partir da pergunta 197, o estudo dos destinos das crianças depois da morte. Os espíritos estão encarnados e vivem tempos diferentes, tempos variados no corpo físico. Tanto hoje, quanto ao tempo de Kardec, havia curiosidade e inquietação das pessoas a respeito do destino das crianças desencarnadas. É assim que no Livro dos Espíritos este tema é tratado, como também é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5º, capítulo que fala das aflições, nós vamos encontrar a parte que nos ensina sobre as mortes prematuras. Lá também os espíritos tratam de temas ligados a isto. Perdas de entes queridos na flor da idade. O que não resta dúvida é uma dor bastante grande, uma aflição profunda. Como aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegá-lo aqui para você ver. Vocês encontram o Evangelho como uma fonte de consolo. Esta consolação vai direto ao coração das pessoas. O capítulo 5º, como eu dizia, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É o parágrafo 21. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente, Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Então, o Evangelho, no capítulo 5º, trata de, entendendo a questão da dor física, da dor moral, dar à pessoa que está em dúvida do porquê isso acontece, a consolação diante do fenômeno inexorável da perda de pessoas amadas em tenra idade. Agora, o Livro dos Espíritos, ele tem a finalidade de tratar do tema de forma filosófica, de maneira a que nosso pensamento, nosso raciocínio possa entender o mecanismo. E é esta a diferenciação que acontece nas diversas obras editadas por Kardec no início do Espiritismo. O âmbito do Evangelho é um âmbito consolador, enquanto que o âmbito do Livro dos Espíritos é um âmbito informador, é um âmbito reflexivo, um âmbito de aparente amadurecimento do raciocínio sobre aquela temática. É claro que para muitas pessoas ele acaba confortando, porque nada melhor para você entender os motivos e compreendendo-os, ter uma outra visão, ao invés de se revoltar, ao menos suportar, do que você saber os motivos reais por que aquilo está acontecendo. Então há pessoas que precisam de explicações. E essas explicações o Livro dos Espíritos vai propiciando na medida que nós estejamos abertos para elas. Por isso que é importante entendermos como funcionam as leis espirituais em relação a este tema. Já ao tempo de Kardec, um tema bastante importante. Pergunta 197, que vai tratar do destino das crianças depois da morte. Pergunta: o espírito de uma criança
morta em tenra idade, é tão avançado como o de um adulto? Pergunta, resposta, o que vocês acham? Parem de olhar para o livro que vocês estão lendo agora, porque passaram uma semana com o livro em casa e não leram. É tão avançado quanto o de um adulto? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. 2. Quem não acha nada, levanta a mão. Peraí, Fabiano. Vamos lá, Fabiano, fala aí. Na verdade, eu acho que não tem, a resposta não seria nem sim nem não, porque do fato de ser criança não tem uma relação direta com o avanço do espírito. O espírito da criança pode ser mais ou menos avançado que o espírito do adulto. Isso, o corpo não é o que dá a idade, certo? Então, pode sim, pode acontecer do espírito infantil, de um espírito que habitou um corpo que morreu criança, não ser um espírito criança. Como pode ser um espírito que está num corpo velho, não ser um espírito velho? Não é? Ser um espírito infantil, um espírito ainda imaturo, na sua essência. Mas a primeira pergunta que Kardec faz, já coloca as coisas diante de uma análise que os leigos têm dificuldade de fazer. A pessoa leiga, quando ouve, ou quando vai a um velório, quando fica sabendo que uma criancinha morreu, já vem com aquela historinha, ai, mas o anjinho foi para o céu. Tá bom, tudo bem, a gente até compreende a menção, a imagem, como uma forma poética de tratar da dor que é perder um ente pequeno, um ente de corpo pequeno. Mas não é o fato de ter morrido em idade precoce que signifique que aquele já é um anjo. Só a doutrina espírita pode tratar dessas temáticas sem esse misticismo, sem essas fantasias que as pessoas criam com a boa intenção de diminuir a dor. Porque não é o tempo vivido no corpo que vai dar à pessoa a angelitude. Alguns raciocinam assim, mas é que ela é um anjinho porque foi criada por Deus e não, veio e nasceu no mundo e não teve tempo de errar, então morreu pura. Então aí a gente devia perguntar, então o que Deus está fazendo? Está desperdiçando matéria-prima? Ele fez um ser, acabou de fazer, pôs na terra e pifou. Agora você imagina uma fábrica de carro que produz 200 carros todos os dias. E da produção de 200 carros diários, vamos colocar aí que 20 carros não andam uma semana e pifam. Em uma semana, o carro morre, pifa, não tem mais conserto. Você comprava algum carro dessa fábrica? Hein? Você comprava? Tá tudo escuro aqui, hein? Olha só. Você comprava algum carro dessa fábrica? 200 carros por dia. Vai que você é um dos azarados e 8 que não vão funcionar, um deles vai parar na sua mão. 0,5%. 1%. Mas 1% de carro que não ande, que em uma semana não tenha mais solução, mecânica, elétrica, eletrônica, faz essa fábrica falir, porque ninguém mais vai querer. Mas esse raciocínio a gente não faz. Quando a gente vem ao mundo e observa que muito mais do que 8 carros por 200 diários, considerando o veículo físico, um veículo que nos transporta, não vai funcionar bem. Programado para durar 80, 90 anos, em alguns meses, alguns dias, algumas horas, ou poucos anos, vai desencarnar.
vai pifar, vai parar de funcionar. Que fábrica mais mal administrada é esta, não? Se a gente só tem uma vida, e se aquele corpo é o único, se você não fez nada de errado antes, por que Deus não fiscalizou melhor aquela produção? Por que foi você, ou foi o seu filho, que veio com o carimbo do dura pouco? Não há sentido. Como não há sentido na fábrica que fabrica carros que vão durar alguns meses. Só que como falta raciocínio, como as pessoas não raciocinam a fé, elas acham até que isso é quase uma ofensa. Elas têm que engolir certos conceitos por séculos e achar que eles estão certos. Deus quis assim. Poxa, se Deus quis assim, pegou o barro do chão, criou um espírito puro, um espírito inocente, um espírito que não tem culpa nenhuma, e jogou o coitadinho naquele corpo canceroso. Deus é um carrasco. Se for desse jeito, Deus quis assim, por que Ele não quis então com o filho do vizinho? Por que foi com o meu que Ele quis? Então, queridas irmãs, queridos irmãos, vejam só. Kardec começa a indagar sobre temas que vão desmistificar este processo. E isto, nós já vemos na primeira questão. O corpo não é aquele que demarca a evolução do espírito. E entendendo a doutrina espírita, que nós somos espíritos milenares e que temos muitas e muitas e muitas existências, uma vida é um detalhe, não é a obra. E alguns anos, alguns meses, alguns dias, algumas horas, não significam que aquele ser é mais puro ou é menos puro. Nem significa que Deus escolheu assim porque queria vê-lo sofrer. Certamente que se algo passou deste jeito, é para algum benefício para aquele espírito e para aqueles que estão ao lado dele. É para que alguma coisa aconteça de bom para todos eles. Não é porque Deus quer que a pessoa sofra. Até porque se aquele corpo não funciona bem, é bom que a fábrica chame para fazer um recall. Não é, hoje em dia não é assim, não é fácil você... a Toyota chamou todos os carros de modelo XY, de tal número a tal número, para ir comparecer na concessionária e fazer um recall. O que é um recall? Hein? É que o cinto de segurança desses modelos saiu com defeito. O parafuso que segura a rebimboca da parafuseta não está apertando bem. Então, se der uma pancada e o parafuso soltar, o cinto de segurança não presta para nada. E como a Toyota, a Volkswagen, a Ford, etc, 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 não querem ficar sendo responsáveis por indenizações astronômicas, porque isso foi decorrência de um erro técnico, ela chama todos os donos para que num prazo X eles compareçam e troquem o parafuso. Aí ficou bom, aí o carro não está perfeito. Então você é dono de um carro avariado. O carro saiu com problema de motor. Vai durar quanto se você não trocar? Vai durar pouco tempo. Chama você na fábrica e fala assim, olha, esse carro aqui saiu com defeito muito grave, nós não temos nem como trocar. Nós vamos tirar esse carro de você, já encomendamos um carro novo na fábrica, já nos certificamos que esse carro não tem defeito, o motor já é totalmente diferente, não é este, então daqui uma semana você volta aqui e pega um carro novo. Você não vai ficar feliz?
Ou não, eu quero ficar com o meu carro velho mesmo, cair nos pedaços, eu quero que ele morra na minha mão, mas eu não vou entregar esse carro para vocês de volta. Não. Você vai dizer, puxa vida, que bacana, olha que fábrica excelente, que responsabilidade ela tem com os clientes. Esse carro, eu não tinha notado que tinha defeito, mas eles estão falando, eles que construíram o bicho, eles sabem. Então é bom que eles fiquem mesmo com o carro, que vai ficar com problema, do que me deixar com a batata quente. Daqui a um tempo eu volto com o carro melhor. É assim. Por algum motivo, aquele corpo precisa passar por uma vida breve, até para beneficiar o próprio espírito. Não será então melhor que deixe ele andar com aquele corpo por um tempo e depois diga, olha, vem aqui que nós vamos ter que fazer um recall no seu corpo? Você devolve o cara aqui, daqui a um tempo você vai voltar com um corpo melhor. Ou prefere você ficar com o corpo torto, tumoroso? Só porque você quer. Não, eu vou viver 80 anos num corpo avariado. Então, dentro da visão da doutrina espírita, que compreende as leis do universo de uma forma muito clara, aquilo que num primeiro momento parece ruim, na verdade é o processo de drenagem que o espírito precisa passar, através do qual os equívocos que ele já cometeu em outras vidas, agora ele possa se reequilibrar e desfazer-se dele. Exemplo, muito simples. Em uma vida, uma pessoa comete suicídio. Não tem equilíbrio por algum motivo, é uma pessoa melindrada, é uma pessoa frágil, uma pessoa que se coloca numa posição de sentir-se a mais infeliz da terra. Então resolve tirar a própria vida numa agressão às leis do universo. Não existe pior morte do que esta. A morte do suicida para o espírito do suicida é a mais dolorosa. Porque essa morte nunca acaba. Até que ele repõe as coisas no status quo anterior. Se tomou veneno, do lado de lá, continua vivo, com todos os resquícios do veneno. Se atirou de cima de uma montanha, de um prédio, e teve o seu corpo desfigurado, estatelado, seu perispírito continuará estatelado, desfigurado, enquanto do lado de lá ele estiver precisando encontrar-se. E estas são consequências próprias da atitude que a pessoa escolheu. Então você imagina o que significa você passar 10, 20, 30, 50 anos numa região escura, suportando todas as dores do ato que você cometeu, como um ser que não estava contente com a vida e quis fugir dela. Mas vamos supor que apareça para você algum espírito que diga a você o seguinte: olha, meu filho, nós sabemos que você está sofrendo muito com o ato que você cometeu. Mas você se desajustou de tal forma, foi tão doloroso o efeito, que se você quiser sair dessa mais depressa, nós poderemos propiciar a você uma reencarnação rápida, em que um corpo novo vai ajudar o seu perispírito a se retificar, a se reorganizar. Você terá uma vida breve. E este corpo vai drenar, por exemplo, o veneno que você, na outra vida, tomou e que ficou inoculado no seu perispírito, na sua vibração. Você terá uma má formação gástrica. Talvez o seu tubo digestivo não seja bem formado. Se você deu um tiro no ouvido, dependendo da região do cérebro que foi lesada, você terá dificuldades no cérebro, talvez não tenha o cérebro completo. Mas com um período de tempo vivido nestas condições, quando o seu corpo morrer, o seu espírito estará de novo em equilíbrio. Ele vai se retemperar
Porque todas as ações inferiores, todos os desajustes que ele acumulou, ele irá transferir para o corpo. E o corpo, como molde, vai captar as coisas negativas e liberar o espírito para uma nova etapa mais adiante. Ainda aí não é a solução total do suicídio. Mas você prefere ficar 50 anos no umbral com as chagas abertas, ou você prefere passar 5 anos na terra num corpo? Um corpo com problemas, um corpo talvez desfigurado, um corpo que não seja bem formado, e depois de 5 anos você já ter equilíbrio suficiente para voltar para cá em uma condição melhor. O que vocês escolheriam? 50 anos ou 5 anos? Alguém escolheria 50 anos? Levanta a mão. A gente já viu o do contra. Aí a gente passa uns filminhos aí do que acontece com o espírito em 50 anos. É óbvio, não é? Pode parecer. Poxa, mas eu vou ter um corpo deformado. Mas são 5 anos, você vai ser criança, você não vai ter nem tempo de arrumar uma namorada. Agora, quando você desencarnar nos 5 anos, o que acontece? O seu perispírito estará ordenado novamente. Já não terá aquelas lesões graves. Então aí vai se projetar uma futura reencarnação, na qual você terá que passar, depois de se preparar, passar por experiências semelhantes àquelas em que você falhou. Então você se matou porque a sua mulher te abandonou. Devia ter feito uma festa. Mas não, se matou. Não, em vez de falar, aleluia, estou livre. Não, agora ele se matou. Você vai precisar viver de novo uma experiência, depois, é claro, de ter se preparado, de ter aprofundado o pensamento a respeito dessas questões, uma experiência em que você será abandonado. Ou será abandonada. Porque só depois de você ter sido abandonado de novo e ter resistido, é que você está curado. Essa é a cura. Mas para você chegar a esse estágio, às vezes os espíritos amigos propiciam uma reencarnação rápida. Eu não estou dizendo aqui, escutem bem, que todas as crianças que morrem em tenra idade são suicidas de outras vidas. Eu só estou contando um exemplo. Só estou dando um exemplo. Mas podem acontecer muitos outros, em muitas áreas da nossa equivocação. A justificarem uma morte prematura. Por isso, aquilo que a princípio parece ruim, é muitas vezes o abrandamento de uma consequência muito mais grave que o espírito mereceria. Por amor divino, a fim de que ele possa, em menor tempo, conseguir libertar-se de um mal que o acompanharia por longo tempo. Daí, já começarmos na primeira questão a observar estas realidades por um outro prisma. É claro que não há nada mais triste do que você no enterro de uma criancinha. Para os parentes, para os amigos, para todos. Mas quando surgir na mente das pessoas esta indagação, por que Deus fez isso com ela? Por que Deus é mau que mata as crianças e deixa os bandidos andando pela rua? Pense que às vezes aquilo que você considera um mal não é mais do que o exercício da bondade celeste, considerando quitado uma parte da dívida daquele espírito, que agora poderá, livre de certas dores, de certos compromissos, poderá pensar numa futura existência com um carro sem defeitos. Com um carro que agora poderá voltar a funcionar plenamente. Vamos então ver a resposta da pergunta 197.
O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? Resposta: algumas vezes, muito mais. Porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiências. Sobretudo, se progrediu. E logo a seguir, Kardec pergunta: o espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o espírito do seu pai? O pai físico, o pai biológico, pode ter um espírito menos avançado do que aquele espírito que foi o seu filho? Pode. Geralmente. Isso é muito frequente. Respondem os espíritos. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Vamos considerar a hipótese espírita de que todos estamos em posição de progresso constante. Nós progredimos sempre. Se a nossa meta vai sendo realizada de encarnação em encarnação, a Terra progride. E se você viveu na Terra numa vida há 300 anos atrás, agora que você está voltando, a Terra não é mais a mesma, não é? Ou é? A Terra de hoje se parece com a Terra de 50 anos atrás? Não. Há 50 anos atrás nós tínhamos acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. Imagina o que era a Terra há 50 anos. Quem desencarnou naquela época e agora renascer vai ver um outro mundo. Imagina. Na época, há 50 anos atrás, as pessoas nasciam dentro de casa. Quase não havia ainda o sistema de serviço público, de hospitais públicos ou privados. A medicina estava ainda do tempo do Zagaia. Agora vai nascer cheia de high-tech, tecnologia para todos os lados, todos os tipos de coisa. Então já vai o seu susto, a hora que botar a cabeça para fora, assim, meu Deus, como está diferente esse negócio. Quando eu nasci na última, era tudo em casa, lâmpada de lamparina. Era a parteira que estava lá, com aquela cara dela, toda enrugadinha. Agora é tudo doutor mascarado. Um monte de aparelho. Bip por todos os lados, aquela luzona na minha cara. Eu preferia a lamparina. Só 50 anos. Então você imagina, aqueles que desencarnarem hoje, com a velocidade do progresso da Terra, se voltarem à Terra daqui a 50 anos, acho que nascer em Júpiter. Se as coisas continuarem nesse mesmo padrão, a Terra em 50 anos estará muito mais avançada. E quando você vier, seu espírito estará preparado para uma Terra mais avançada, não para a Terra de 50 anos atrás. As crianças que estão nascendo hoje, mesmo tendo vivido e tendo morrido há 50 anos, agora estão nascendo não reclamando por falta da lamparina. Os espíritos que estão nascendo agora, mesmo já tendo vivido na Terra de 100, 200, 500 anos atrás, estão voltando ao mundo, dotados da capacidade de estarem no mundo como o de hoje. Porque eles também progrediram. Portanto, se a lei de progresso vale, como diz a lei de progresso do Livro dos Espíritos, é muito provável que as gerações mais recentes sejam mais evoluídas que as gerações mais antigas. E esta evolução se refletirá na facilidade com que o filho compreenderá coisas que os pais ainda não compreendem. Porque, bem ou mal, os que nasceram naquela época, geralmente têm tantas preocupações em manter a sua família, em dar o que comer, em melhorar materialmente a sua vida, que os seus desafios são para aquelas jornadas específicas. Raros se dedicam a uma transformação moral muito maior. Eles estão vivendo naquele período, os desafios daquele período, enquanto a criança estava no plano espiritual, sendo projetada para viver daquela data para frente, e não daquela data para trás.
Por isso que a Kardec pergunta, pode ser então que o espírito do filho seja mais avançado que o espírito do pai? Será que pode? Pergunta aqui, Alice. André, você falou que 50 anos atrás estamos saindo da Segunda Guerra e agora tudo mais desenvolvido. Mas na Terra era menos desenvolvido 50 anos e agora bem mais desenvolvido, certamente. Mas a Terra, no Brasil, em outros países, era bem mais desenvolvido e tem outros países ainda que estão bem menos desenvolvidos que o Brasil. Falando em desenvolvimento tecnológico e tudo mais, no avanço do conhecimento. Sim. Angola, por exemplo. Na Terra, 50 anos atrás. Mas tem muitos países aí que ainda não tem o desenvolvimento que já tem o Brasil. Mas há 50 anos atrás eram todos igualmente subdesenvolvidos 50 anos antes. Até a Europa, Estados Unidos? Todos. O que eram os 50 anos atrás, os africanos também estavam 50 anos para trás, os brasileiros 50 anos para trás. Aquilo que a Europa viveu depois da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, foi uma tragédia. E só por causa da Segunda Guerra que houve um avanço muito grande depois que a guerra acabou. Mas este avanço muito grande, depois que a guerra acabou, começou a ter os seus efeitos visíveis a partir da década de 60, da década de 70. Até então a humanidade estava se recuperando. Mesmo hoje, se você colocar as discrepâncias que existem entre os povos, a vantagem da tecnologia que hoje os povos pobres podem dispor, na época de 50 anos atrás não existia para ninguém. Não existia para ninguém. A tecnologia da época da Segunda Guerra mantinha todos os povos nos seus limites mínimos de evolução. Com o avanço da tecnologia, do conhecimento, isto produziu também um aumento populacional, mas também uma melhoria em muitas das nações que hoje ainda estão pobres, hoje ainda passam dificuldades, mas dificuldades que não se comparam àquelas dificuldades primárias de 50 anos atrás. Então, de certa forma, tanto o avanço dos países desenvolvidos arrastou os países atrasados, não estão em boas condições, é claro, mas isto há 50 anos atrás era muito pior, porque não havia esse desenvolvimento, não havia esse recurso mais abundante, não havia a multiplicação dos bens, como depois passou a existir. Entendeu? Você falou sobre a evolução, suicídio. Uma criança, 5, 6 anos, etc., ela tem a capacidade de renúncia, o espírito teria a capacidade de renúncia da prova que veio e também teria condições aí de provocar o suicídio nesta idade, pós-morte. Estas crianças iriam para uma ala na colônia como crianças, e como crianças elas poderiam retomar a sua vida como espírito adulto? Bem, a questão do suicídio envolve o critério da justiça do universo. O suicídio, seja da criança ou do adulto, ele passa, ao se analisar as suas causas, pela observação efetiva, direta, da consciência da criança, do adulto, que o comete. Quanto de lucidez aquele ser possuía para fazer aquilo? Nós vamos comemorar agora, a triste comemoração, não é? No dia 11 de setembro. E quando as torres estavam em chamas, viu-se muita gente pular de cima. Será que este suicídio é o mesmo suicídio da pessoa que está em casa e que, porque perdeu o emprego, com vergonha da sua família, procurou por um mês e não encontrou trabalho, resolve acabar com a vida e tomar veneno? Os dois mataram-se.
Mas a lei do universo sopesa a diferença entre a morte de quem está naquela situação de um calvário vivo, e para fugir das chamas, para fugir daquilo, daquela tragédia, ele se joga em relação ao outro que estava bem na sua casa, que continuava bem de vida do ponto de vista da inteligência, não estava sendo acicatado por nenhum tipo de dor, era uma dor moral, poderia arrumar um emprego mais inferior àquele que ele possuía, poderia começar do zero, poderia pedir esmola, poderia entrar num programa de ajuda do governo, mas e o orgulho? Então quem se mata por uma situação de tragédia e quem se mata por orgulho, tem mortes diferentes. E no universo isso é considerado. Então na questão da avaliação do que acontece, entram estes requisitos. Agora existem crianças, por exemplo, que você olhando de fora são crianças, mas que na sua essência, por serem espíritos, carregam consigo muitas vezes a ideia de fugir da vida. Isso é comum, mais do que se pensa, mas a gente não sabe. Porque cada caso vai ser analisado do lado de lá. Como existem abortos considerados criminosos pela espiritualidade, enquanto a medicina considera que foi um aborto espontâneo, sem querer. A pessoa não tomou remédio, a pessoa não fez ginástica, a pessoa não fez nada para agredir a gravidez e aquilo acabou. Mas como é que o mundo espiritual considera aquele aborto um aborto provocado, criminoso, quando a pessoa não fez nada para acabar com o aborto? Porque eles sabem que a pessoa não enfiou uma agulha de crochê, não tomou um tipo de remédio qualquer para produzir o sangramento e expelir o feto. Mas dentro da sua mente ela não queria aquele filho. E ela com o pensamento, hostilizando a maternidade, ela criou uma atmosfera tão nociva que às vezes o espírito não aguentou e se afastou. E então vem o abortamento, que parece ser espontâneo, mas que perante a lei do universo é um abortamento criminoso. Porque os espíritos conhecem o que foi que produziu aquilo, que foi a hostilidade da alma da mãe em relação ao filho que ela não quer ter. Não me refiro a todos os abortamentos espontâneos. Só aqueles em que a mulher odeia e ela não quer ter, mas não tem coragem de tomar o químico que destrói a vida. Nem quer ir lá na clínica que faça o aborto mecânico. Então existem casos, por exemplo, e um dos biógrafos do Chico conta essa passagem, em que a mãe procura Chico Xavier em uma fila e carrega uma criança. Esta criança está no seu colo e a mulher está chorando. Então, quando chega a sua vez, ela chega para o Chico e fala: Chico, esse menino aqui é meu filho. E eu o carrego por toda parte. É aquele ser que eu amo, mas eu estou desesperada. Não porque ele seja cego, surdo e mudo, e não tenha os dois braços, como você está vendo. Mas por que, Chico, sendo deste jeito, ele está sofrendo de uma doença, e eu o levei ao médico, e os médicos diagnosticaram que para que ele não morra, ele precisa cortar as pernas. Como pode ser uma coisa dessa, Chico? E então Chico começou a chorar com a mulher, do mesmo jeito generoso e amoroso que ele tinha. E quando ele estava se preparando para sentir a presença do mundo espiritual, para dar uma resposta àquela mãe, o Espírito Emmanuel aparece a ele e diz: diga para esta senhora que os médicos têm razão.
Os médicos estão certos. Eles vão precisar amputar as 2 pernas dessa criança. Mas não diga só isso. Diga a esta mulher que isso foi pedido por esse espírito. Porque este menino, que hoje tem 5 anos, nas últimas 10 vidas que ele teve, ele se matou. E então, de tanto sofrer, de tanto ele padecer depois dos suicídios, ele nesta vida aceitou nascer sem qualquer recurso que fizesse com que ele procurasse a morte de novo. Então ele nasceu cego para não ver uma forma de ele se matar. Ele nasceu surdo para não escutar os ruídos de automóveis ou de trens e com base no ruído ele se atirar nos trilhos. Ele nasceu mudo para não pedir que alguém o ajudasse a tirar a própria vida. Ele nasceu sem os braços para que ele não o fizesse. Mas agora que ele está com 5 anos, ele está pensando em andar por aí à toa, ao acaso, tentando ser colhido por algum tipo de acidente que tire a vida dele pela 11ª vez. Então, a pedido dele próprio, como a vida dele é preciosa e ele precisa dessa existência, nem que for num toco de carne, para ele começar a recuperar-se dos equívocos que ele cometeu, a bondade divina autorizou que ele padecesse agora de uma enfermidade que vai tirá-lo as poucas e últimas condições que ele possa utilizar para se matar. E é por isso que ele precisa desta mãe. Porque ele está crescendo. Isto não é uma tragédia. É um benefício da divindade para que ele não se comprometa de novo. Porque naquele momento não era a criança que estava querendo sair daquela situação. Era o espírito 10 vezes suicida que estava querendo fugir de novo. Essas, então, são informações importantes para nós entendermos que não são todos os casos, mas quando acontecem, o mundo espiritual vai analisá-lo, seja no adulto, seja na criança, porque aquilo ocorreu. E é isto que dá àqueles que compreendem as leis espirituais a dinâmica e o tamanho da bondade de Deus. Que poderia muito bem exterminar um cara rebelde desse... Não, acaba com esse cara. Quer morrer mesmo? Vou morrê-lo. Nunca mais ele vai ser uma pessoa. Mas não. Dá a primeira, dá a segunda, dá a terceira, dá um corpo novo, e dá um outro corpo, e dá um outro corpo que ele vai matando, ele vai matando, ele vai matando, por covardia, por não querer enfrentar, por ser criança e não gostar de desafios, até que chega a hora em que ele precisa crescer. E se não cresceu quando tinha um corpo bom, vai crescer agora como um toco de gente. Mas quando ele sair dessa vida, estará melhor, porque a dor estará alterando a estrutura do seu pensamento. Agora, a outra pergunta que você fez era com relação... Isso. Existe uma obra espírita muito interessante que fala sobre isso, inclusive conta esse processo de morte prematura em relação aos compromissos do passado. O livro se chama Entre a Terra e o Céu, obra de André Luiz, escrita através de Francisco Cândido Xavier. Neste livro, nós teremos a explicação deste processo. Espíritos que perderam a vida física, num corpo ainda pequeno, e que podem aguardar um novo preparo de um futuro corpo para voltar ao nascimento, eles não fazem o processo de reversão,
a uma condição adulta. Eles se mantêm com aquele padrão perispiritual de restringimento pequenino e eles são cuidados em algumas instituições. Como nos conta André Luiz nesse livro, tias cuidam dessas crianças e as crianças em si mesmas cuidam umas das outras. Existem aqueles espíritos que, apesar de serem crianças, são professores das outras crianças. São espíritos mais maduros, porque naturalmente tem o corpo pequeno, mas tem a inteligência amadurecida, porque são espíritos milenares. Esperando que, se aquele corpo não vingou por algum motivo, se possa preparar, no tempo adequado, uma reencarnação, para que ele volte, aproveitando esse estágio e já voltando para o corpo tenro. Mas, quando o desencarne acontece, depois de já ter sido cumprida a etapa prevista, e a criança já não precisa mais ficar esperando um novo corpo para fazer a sua volta à vida física, ele volta ao mundo espiritual e vai ser reconduzido ao estágio que ele possuía em termos de maturidade. Há um romance, Laços Eternos, da nossa irmã Zíbia Gasparetto, que relata bem este processo. Neste romance, a menina morre. Não é criança, mas é adolescente. Morre aí com 13, 14 anos. De tuberculose ou de uma doença dessas que naquela época não tinha cura. E quando chega no plano espiritual, ela não entende por que ela tinha passado por aquilo. Morri tão jovem, não sei o quê. Então os amigos dela, os amigos espirituais, vão conduzi-la a um tratamento, que é o de lembrar-se mais ou menos do porquê que ela precisou passar por esta tragédia. E em cada vez que ela vai a uma sessão, é como uma sessão de cinema, em que ela vai vendo como ela era no passado, para entender por que motivo agora, no presente, ela teve que passar por aquela experiência. Ela vai, à medida que ela vai assistindo, e ela vai relembrando, quando ela sai das sessões, o seu perispírito já não tem mais 14 anos. Ele vai amadurecendo, ela vai assumindo a personagem que ela havia sido, que havia de verdade, que correspondia de verdade a seu estágio de maturação espiritual, que é a personagem Genevieve. Se não me engano, o nome da personagem que ela passou depois a identificar-se. Que não é uma personagem inventada, mas era ela mesma numa vida anterior. Como ela assistiu, como ela entendeu, como ela viu a partir daquele momento a sua ordem mental, organizou o seu perispírito não mais como uma menina de 14 anos. Ela passou a ter a aparência daquela jovem de 34, 35 anos, como ela se via nas regressões feitas com a condução dos espíritos tutores. Então há todo um aparato que, caso a caso, organiza este processo de auxílio, dependendo do que vai acontecer com ele depois. E a referência que nós passamos a vocês são essas duas obras. A primeira, Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier e o Espírito André Luiz, e a outra, o romance Laços Eternos, da médium Zíbia Gasparetto, do Espírito Lúcius. Alguma outra dúvida? Vamos então ver a resposta. O espírito de uma criança pode, portanto, ser mais adiantado do que o seu pai? O do seu pai? Resposta: isso é muito frequente. Vós mesmos vedes isso muitas vezes na Terra. Pergunta 198. Uma criança que morreu em tenra idade e por isso não pôde ter feito o mal, pertence a uma categoria superior de espírito? Sim ou não? É anjinho? Não necessariamente. O que dá à pessoa
a característica de pertencer a uma categoria ou outra no mundo espiritual? O quê? É o que ela fez ou é o que ela não fez? É o que ela fez. A evolução do ser não é marcada por aquilo que ele não fez. A nossa evolução é definida por aquilo que nós fazemos, no bem ou no mal. Portanto, um espírito, seja de criança ou seja de adulto, que tenha vivido e não tenha feito nada, e este nada quer dizer nada no mal e nada no bem, por causa disto não será bom. Não, mas ele não fez o mal, ele não fez nada. E daí? Mas qual foi o bem que ele fez? Nenhum também. Por isso, não é o fato da criança ter morrido sem ter tido tempo de fazer coisas erradas que a santificará, que a tornará pura, que a colocará numa condição de superioridade. Não. Do mesmo jeito que ela não fez o mal, ou que ela não fez o bem, ela não fez o mal. E isso foi por falta de tempo, não por falta de vontade. Esta explicação dos espíritos, ela é muito clara, muito óbvia, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isto, porque elas têm que rasgar nas suas ideias, nos seus mitos, ela tem que rasgar aquela ideia de que a criança é ingênua, tadinha, morreu. Como que ela pode ser má? Essa ideia é advinda daquele conceito equivocado de que a gente só vive uma vida. Você é criança no corpo, mas não é criança no espírito. Você já viveu muitas vidas. Então aquele corpo que por algum motivo não vingou, está ocupado enquanto estava na carne por um espírito milenar. Por isso que a gente está sempre dizendo aqui, e é importante você se lembrar, que no plano espiritual não tem estacionamento para terceira idade. Não tem vaga para idoso. No plano espiritual não tem privilégio para espírito cadeirante. Não há privilégio. Porque os espíritos não são assim. É o corpo que é assim. Na Terra é preciso que seja assim, por quê? Porque o corpo físico de um idoso não tem a agilidade que tem o corpo físico de um jovem. O corpo débil de uma pessoa que é deficiente física não tem as mesmas opções, os mesmos recursos de alguém que tem as duas pernas funcionando. Então, em homenagem ao corpo físico, a Terra, com justiça, trata diferentes os que são diferentes. E precisa ser assim. Mas, terminada a vida física, quando já não há mais o corpo a fazer a diferença, no mundo espiritual não há esse negócio. Olha como você está falando comigo que eu sou da terceira idade. Quem está falando com você às vezes é mais Matusalém do que você. São espíritos que estão vivendo há milhões de anos antes de nós. Só porque você tem cabelo branco, porque você gosta de parecer assim, meio Clark Gable, isso não significa que você seja velho. No plano espiritual, portanto, não existe esse tipo de privilégio. E já é bom a gente começar a trabalhar a nossa cabeça com esta ideia. Porque aqui na Terra, ninguém gosta de ser velho até a hora que precisar de uma vaga no estacionamento. Aí ele é velho. Você chama alguém de velho, ele se ofende. Mas na hora que não tem onde parar e só tem a vaga de idoso, ele quer ir lá. Então é bom a gente aprender que, como espíritos, nós não seremos nem velhos nem jovens. Nós seremos irmãos. Não é a aparência física que vai dar a cada um privilégios. No plano espiritual é o fazer que privilegia. Não é o parecer. E aqui a resposta é exatamente esta. A criança que morreu em tenra idade, por isso não é melhor do que outro.
por não ter feito o mal. Por quê? Porque o juízo do universo não se ocupa do que o indivíduo não fez. Se ocupa do que o indivíduo fez. Essa é a regra. Pergunta, Alice, por favor. A gente já entendeu que não há um motivo só e que a evolução, o progresso se faz de maneiras muito diferentes. A pergunta minha é a seguinte. Que delícia, obrigada, André. Não é porque eu falei demais, não, viu? A arma de quem é palestrante, tá vendo? Tem que ficar falando mais do que a cobra. Você tem que ter esses negócios. A possibilidade também de uma criança que parte cedo, de um espírito que parte cedo, além daquilo que ele tem que harmonizar num curto espaço de tempo reencarnado, ele também, a criança, o espírito, possa também ter consciência, nesse caso, de despertar sentimentos naqueles que são seus pais, seus familiares. Tem essa dupla possibilidade. Bem, É que seria quase que como uma doação, uma missão. veja só, ninguém tem a missão de morrer para que o outro se endireite, não é? Mas a pergunta que ela faz é a pergunta que vem a seguir, a 199, do Livro dos Espíritos. Antes de chegarmos na pergunta 199, nós vamos ler a resposta da pergunta anterior, 198. Faz a pergunta aí, Rodolfo. É Rodolfo, não? É Rodolfo. É Rodolfo, é. O espírito, como você acabou de dizer, a lei universal, ela só vê aquilo que a gente fez, né? Mas é aquilo que a gente poderia ter feito e não fez. A lei universal age assim também, né? Sim. Nós somos responsáveis pelo bem que a gente poderia ter feito que não fez e pelo mal que decorra disto. Mas, acima de qualquer coisa, a primeira coisa que é levada em consideração é o que você fez. Você, como criança, que perde a vida física cedo, não pode ser porque não fez o mal que seja considerado puro, ou que seja considerado isento das responsabilidades. Ah, mas é que ele também não fez, ele não fez ninguém sofrer. Não, mas espera um pouquinho, ele não teve tempo. Nem de acertar, nem tempo de errar. Então, o julgamento e o critério que se vai usar para avaliar isto não pode ser este. Se é alguma coisa que precisa acontecer para que o espírito se recupere do passado, ele estará suportando esta vida breve e terá os benefícios de ter sofrido, vamos supor, uma doença, ou um acidente, ou vivido aquele período que lhe faltava. Agora, se isto vai purificá-lo ou não vai ser com base neste juízo de que ele fez bem, ele não falou palavrão, ele não chutou a barriga da mãe dele quando ele estava lá dentro, ele respeitou. Não, ele não fez nada, não teve tempo. E é isso que o mundo espiritual está tratando. Agora, isso que você está dizendo, que está previsto na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que nós somos responsáveis por todo o mal que decorra de um bem que a gente não fez, isto é para os espíritos que vingaram num corpo e que têm a trajetória física garantida com as possibilidades de ele acertar ou errar. Viveu vários anos, descobriu a sua inteligência, amadureceu, teve o livre-arbítrio. Então, na avaliação de um espírito desta ordem, numa vida mais longa, outros são os critérios que são avaliados. E aí entra isso que você está dizendo, previsto na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Vamos ver a resposta então aqui. Se não fez... pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito o mal? Resposta. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar.
Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Não naquela vida, óbvio, não é? Se ao morrer, se ao desencarnar, o espírito que chega do lado de lá está rutilante, é porque quando ele foi reencarnar ele já era assim, porque ele não teve tempo de fazer nada de especial em uma breve vida para tornar-se puro. E não foi porque morreu em tenra idade que isso aconteça. Certo? Pergunta. Quando uma criança desencarna, o espírito dela pode ficar preso aqui à matéria? Não conheço experiências que relatem isto. É mais provável que aconteça o seu encaminhamento a níveis de auxílio preparatório para uma futura reencarnação imediata, do que ele ficar preso aos despojos, coisas do tipo. Bem, veja só, eu vou contar uma experiência acontecida recentemente, há nem 2 semanas. Uma companheira nossa, que é médium, foi no trabalho, uma pessoa amiga, passou pela situação difícil de perder uma criança, um filho, bebezinho. Então, os companheiros de serviço fecharam, né, o expediente mais cedo e todos foram lá para o enterro. E essa médium, essa irmã querida, ela nos contou que antes de ela ir para lá, ela passou em casa, tomou um banho, se arrumar. E quando ela estava no carro, ela começou a ouvir uma criança falando com ela. E mais do que ouvir, ela começou a enxergar a criança. Ela não conhecia a criança morreu em idade de meses. Mas ali havia um menino, sei lá, com seus 5, 6, 7 anos, falando com ela. Ô tia, não sei o quê. E falava com ela. E ela ficou assustada, assim, porque não está acostumada com essas ocorrências. Ela fez assim, né, chacoalhou meio a cabeça, assim, para... Não está acontecendo isso, né? E foi pro velório, não falou com ninguém. Pegou uma senhora, que era carona, e foram pro velório. Chegou no velório, aquele clima horroroso. Família, os vizinhos, os parentes, aquela coisa pesada. Ela que tem a sensibilidade mediúnica, e vocês, quando desenvolverem a sensibilidade mediúnica, vocês vão sentir isto mais intensamente. Os ambientes muito pesados, muito densos, onde os pensamentos são muito conflitantes, eles são terríveis para o médium. O médium passa mal. Porque ele, como uma esponja, ele capta esses conflitos. Mas quando ela chegou ali perto de onde estava o caixãozinho, aquela coisa toda, de novo ela viu o menino. O menino veio para ela, tia, vem, você tem que falar com a minha mãe, tia, tem que falar com a minha mãe. Mas ela falou assim, meu Deus do céu, como mãe, a mulher que é mãe sabe como deve ser triste uma outra mãe enterrar um filho. Eu falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou assim também, compungida. Ela então, para não passar tão mal, saiu do velório e foi sentar ali num pátio. Quando ela sentou no pátio, ela fez uma prece para a família, para ver se diminuía aquela confusão, né? Ah, mas quem que apareceu? Aí ela começou a falar para ele, olha, eu vou fazer uma coisa. Eu não vou falar nada para sua mãe, porque a sua mãe não vai acreditar em mim. Onde já se viu? Não tem como eu falar. Então você escreve. Aí ela não teve outro jeito, ela arrumou uma cadernetinha e pegou uma caneta de alguém emprestado. E tá bom, eu vou escrever. E aí começou a escrever o que ele estava ditando para ela. Devia ter 6, 7 anos. E ele dizia para ela, você me desculpa, está fazendo você sofrer desse jeito, mas é que eu precisava passar por isso, eu estou bem. E ele dizia para ela, e ela via o menino. Ele não era bebê no perispírito, apesar do corpo estar naquela condição. E ela foi escrevendo, até para surpresa dela mesma, o impacto daquilo. Terminou, e ela falou, agora está sossegado?
Mas você vai entregar para minha mãe. Ah, eu vou ver. Agora você me deixa em paz, né? Mentalmente conversando com o espectro. O espírito. Bom, passou o tempo, né? Aí foi indo, foi feito o enterro, aquela coisa aí, foram as despedidas. Aí no final ela chegou para a mãe e falou assim, olha, eu quero dizer a você, eu não gosto dessas coisas, mas olha, eu queria que você sentisse que seu filho está bem, que ele não está triste, ele não está abatido, para você não ficar triste também, porque isso vai ser ruim para ele. Ele está feliz, ele está pedindo desculpa por ter feito você passar por uma situação assim, mas era necessário para ele, agora ele está melhor. E olha, eu não sei se você acredita, mas quando você chegar na sua casa, você lê isso aqui, ó. Ela fechou as coisas e pôs na bolsa da mulher assim. Lê lá em casa. Para evitar todo aquele negócio. Olha, eu vi o seu filho, ele está falando isso. Aquele estrelismo que a gente vê muito médium aí em programa de televisão à tarde, falando besteira, só para aparecer no Ibope e para depois cobrar consulta dos ingênuos que acham que ele vai ser capaz de ver também o parente do outro que morreu. Ela, para evitar isso, como todo médium sério, como toda pessoa respeitosa das leis do espírito, ela foi muito discreta, não contou nada e diz, olha, depois você lê isso daqui, na sua casa. Se você tiver alguma dúvida, depois você fala comigo, a sua irmã que trabalha comigo lá, eu te explico alguma coisa, mas depois chega em casa e lê isto. E o menino deu um nome. O nome que nem ela sabia que eles tinham escolhido para ser o nome da criança. Que nasceu, em pouco tempo morreu, ela não sabia como é que era, quem que batiza a criancinha pequenininha, né? Puseram o nome lá, às vezes acho que até batizaram a criança para enterrá-la com um nome. Então, o que acontece? Esse espírito não era um espírito de bebê. Ele precisou passar por aquilo. Agora, para onde ele vai agora? O mundo espiritual é que vai dizer. Às vezes ele não precisa mais voltar numa outra vida como criança agora. Então ele pode ser levado para um outro local onde ele vai voltar a crescer, entre aspas. Mas se ele precisar voltar na mesma família ou em outra, eles vão cuidar dele naquele estágio, esperando a se preparar um futuro corpo. E assim ele volta. Mas não ficaria preso aqui a família, porque acontece o quê? Que os entes queridos que estão naquele grupo familiar sabem que aquele ser não tem defesa própria ainda, ele não tem ainda uma maturidade, ele se preparou para o renascimento, seu perispírito está naquela condição. Agora, os amigos, os entes queridos, os espíritos protetores daquele grupo, saberão protegê-lo para que ele possa se preparar para um desses dois destinos. Então atraem a criança, as mães e pais às vezes veem os seus filhinhos conversando com o amiguinho invisível, não é? Brincando sozinho, põe um pratinho pro meu amigo que ele vai almoçar hoje aqui em casa, e essas coisas acontecem também do lado de lá, nesses casos, para ajudar a criança, o espírito criança, a não ficar preso a uma estrutura que não será boa para ele. Até porque, se ele teve a condição de voltar a reencarnar, e não teve tempo de fazer nada de mal, nada de bom, ele está, evolutivamente falando, na condição anterior, igualzinho àquele que ele era. Se ele já tem a proteção espiritual, ele pode renascer, ele continua igual. Não pode ser apenado, porque o corpo dele durou pouco. Nem pode ser premiado, porque também morreu cedo. Então, essas entidades amigas o levam, ele não terá inimigos, por enquanto, ele não fez inimizades. Ele só terá aqueles que estavam cuidando de um processo reencarnatório, que vão continuar a fazer isso. Entendeu? Vamos ler a resposta da pergunta 198. Se não fez mal, aliás, a 198 é essa, não é? Se não fez mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se ele é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Agora vem a pergunta 199, que tem muita ligação com o que a nossa irmã Sônia aqui perguntou. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância?
Não é uma coisa assim que acontece de vez em quando, de vez em nunca. É comum até em uma sociedade que crianças morram em tenra idade, não é mesmo? É claro que sobram muitas. Sobram muitas. É claro que muitas morrem de morte matada em tenra idade. O número de abortos criminosos é grotesco de se dizer. Mas as mortes naturais de crianças em tenra idade também não são exceções, são comuns. Kardec, então, quer saber dos espíritos. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Por que as crianças eventualmente podem morrer em tenra idade? Que é comum isso acontecer? E vocês estão lendo, eu sei que vocês estão lendo para ter a ideia. Hã? Uma expiação. O que mais? Gilberto? Pelo que foi falado até o momento, né? Considerando cada criança como um espírito que já traz uma bagagem, uma necessidade, é possível que aconteça isso, por conta de tudo que foi falado já. O que mais? Espera aí. Fala. É uma prova que aqueles pais têm que passar. Uma prova que os pais têm que passar. Mas vamos pensar então na seguinte circunstância. O pai e a mãe têm que passar por uma prova. Aí Deus manda um espírito que não tem dívida nenhuma para nascer e depois de um tempo morrer só para os pais passarem pela prova. Né? Não é estranho isso? Que um ser que não tenha culpa, que não tenha que passar por isso, nasce da mãe e do pai e morre para depois o pai sofrer e a mãe sofrer, porque eles têm que passar por essa prova. Então bota uma pedra lá, em vez de nascer a criança, faz a mãe gestar uma melancia. Aí quando nasce a melancia, ai, não é um filho, é uma melancia, e aí fica triste. Mas põe um ser que é uma alma, que tem sentimento, que vai perder tempo, que não vai ter como progredir, não vai ter como vingar, e aí então quando nasce, aí todo mundo faz a festa, aí o Deus vai lá e corta a vida e todo mundo chora. Então, ainda que nós entendamos algumas das coisas que os espíritos vão dizer agora, não podemos imaginar que Deus faz isso por usar quem não tem culpa para fazê-lo sofrer, a fim de que quem tem culpa resgate suas culpas. Porque isso é crueldade. Isso não é amor. Agora, pode acontecer isto, desde que aquele grupo familiar esteja envolvido em laços de resgates comuns. Aí sim. Não pegar alguém 0 quilômetro, olha, você está aí sem fazer nada, vamos fazer uma coisa, vai fazer uma excursãozinha lá na Terra por uns três aninhos, depois a gente mata você e os caras que vão lá que te amar bastante, eles vão sofrer para danar. Não por esse motivo. Então vamos ver aqui por que a vida, na pergunta 199, por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Resposta: a duração da vida de uma criança pode ser para o espírito, entendam bem que ele diz pode ser, tá? Os espíritos explicam na condição não absoluta. Pode ser para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes de seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. É uma prova ou é uma expiação para os pais. Então o espírito precisava viver um pouco mais e por algum motivo foi privado deste tempo. Segundo a explicação dos espíritos superiores, projeta-se uma vida futura
mais breve, para que aquele tempo que lhe faltava possa ser consumido. E ele complete aquilo que estava previsto. Obviamente, não vai morrer velho, vai morrer jovem. Mas aqueles que serão seus pais ou suas mães precisam passar por isso. Vou contar uma história. Certa vez comunicou-se num centro espírita uma entidade que dizia assim, falando com o doutrinador: eu não faz muito tempo que morri, não faz muito tempo. E também, daqui a pouco tempo vou renascer. E continuando a história, ele disse: eu vou renascer na mesma família. E eu vou ser filho do meu filho. Eu fui pai e agora vou renascer como filho dele. E para então ilustrar o porquê que isso estava acontecendo, ele diz: acontece que quando eu era pai do meu filho sempre foi o filho que eu amei. Era o filho mais querido, era o único filho, era, portanto, o motivo da minha vida. E eu trabalhei a vida toda, construí um patrimônio, porque ia ficar para ele. Acontece que, depois que eu fiquei velho, eu tinha condições de viver até uma programação de vida até os 78 anos. Mas meu filho, casando-se com uma jovem que o encantou, tinha pressa em colocar a mão no patrimônio. Eu havia dado estudo para ele e ele se formou médico. E quando eu estava em uma crise simples de um problema cardíaco, meu filho me medicava. E então, de maneira deliberada, ele me medicou erradamente para que eu morresse e ele ficasse com tudo aquilo que já era dele. Aos 70 anos, e sem que ninguém desconfiasse de nada, porque era o meu filho que cuidava de mim, e qualquer autópsia não ia encontrar nenhum veneno, porque ele me medicou com remédios, eu estava do lado de cá. Faltava-me ainda viver 8 anos. Meu filho tomou posse da herança, a sua vida prosperou e ele agora é feliz. A sua esposa também rica, agora é feliz. Mas agora eu preciso voltar. E Deus me concedeu a alegria de poder renascer no mesmo lar. Só que eu vou renascer para viver os 8 anos que me faltam. Meu filho carrega a culpa da morte na sua consciência. Quando eu voltar e quando começar a viver no seu colo, ele terá um amor tremendo por mim. Porque no seu íntimo, seu espírito vai saber que quem está voltando é o pai que ele matou. Eu não tenho raiva do meu filho. Eu compreendo a sua fraqueza. Mas meu filho não sabe que eu vou precisar passar somente 8 anos na terra. Vai me amar terrivelmente. Vai ter um amor por mim que ele não vai ter por mais nenhuma outra criatura no mundo. E então, quando eu estiver com 7 anos mais ou menos, vai acontecer uma festa. E ele vai querer me levar nessa festa, lá na nossa fazenda.
na fazenda do vizinho. E eu vou falar para ele, não papai, eu não quero ir nessa festa, me deixe em casa. E ele vai falar, não vai, você vai na festa, não é muito gostoso, vai ser muito bom. Não papai, por favor, me deixe em casa, eu não quero ir nessa festa. Mas ele vai tanto insistir que ele vai me levar. E no caminho vai acontecer um acidente. E nesse acidente eu vou morrer. E a partir desse dia, o meu filho vai se considerar culpado de ter perdido o ser que ele mais amou na vida. Ele vai achar que isso é uma punição de Deus, que tirou o filho, porque ele matou o pai. Mas em realidade, eu preciso voltar para viver 8 anos. E ele vai precisar viver agora o resto da vida com a perda do filho que ele mais amou. Ele não terá alegria de ter uma fazenda. Nenhum dinheiro do mundo vai compensar o que ele perdeu. A sua união familiar vai esfriar e ele será infeliz também, porque terá dificuldade de conviver com a esposa, que o vai acusar de ter matado o filho por ter insistido em levá-lo à festa. Se esse meu filho soubesse o que esperava por ele, nunca ele teria antecipado a morte do seu pai. E essa história verídica é uma das milhares de histórias verídicas que estão por aí e que ilustra a resposta que se dá, ou que os espíritos dão, à questão 199, que é: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E a sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Ficou claro? Com isso, nós vamos parar por aqui o nosso estudo de hoje, para que na próxima semana continuemos dessa pergunta 199. Agora, nós vamos passar as perguntas que chegaram ao nosso site da TV Alvorada Espírita. A Sueli de Ibitinga pergunta: em que situação o espírito vira um ovoide? Bem, a questão da perda do controle da forma está muito bem explicada no livro Libertação, do Espírito André Luiz. Nós queremos que você, Sueli, possa procurar nesta obra espírita as explicações do mentor Gúbio, que lá te dão todo o rol, ou nos dá o rol de fatores que fazem com que o perispírito de um ser perca esta estrutura, transformando-se em um ovoide. Geralmente são as concentrações no mal, a falta de elevação, a prática de coisas ruins que vão fazendo com que o espírito perca este controle. Mas no livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier, você vai ter a resposta mais completa, até porque, para responder isso, que não está dentro do nosso tema de hoje, nós teríamos que fazer uma explicação muito mais ampla a respeito do que são esses corpúsculos, tá bem? São espíritos, sim, eles voltam a ter a forma normal com a recuperação, mas eles se apresentam muitas vezes com esse desequilíbrio que os torna um corpúsculo, como se fosse um ovo de Páscoa, tá? Daqueles grandes. Ovo de Páscoa 50. Um abraço, Sueli. A Sueli ainda pergunta: o espírito também evolui na espiritualidade ou eles apenas estudam e evoluem só na carne? Nós já fizemos essa pergunta, já passamos por ela no Livro dos Espíritos. Nós aprendemos e evoluímos em todas as partes. Apenas que quando precisamos acelerar este processo e quando precisamos passar por testes,
é indispensável que nós tenhamos que passar pelas reencarnações. São duas etapas evolutivas, são duas engrenagens que se usam para que o espírito progrida. A evolução acontece em qualquer situação. O estudo, o aprendizado. Mas é na Terra, no corpo físico, que nós vamos ser testados se de verdade aprendemos. Tá bom? Obrigado, viu, Sueli? A Brígida, de Campinas. Estou lendo um livro no qual ele diz que o mundo espiritual está avançando aproximadamente 50 anos e até 100 em algumas áreas como a informática. Isso explicaria esse salto na quantidade de informações que hoje estão surgindo? Não, veja só. Se você vai ao livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, que é do meio do século passado, pouco depois, você já vai encontrar no livro de Ivone Pereira referências a computadores no plano espiritual. No plano espiritual, naquela grande instituição que Maria governa para recolher os suicidas, existem fichas que são chips, nas quais está gravado a voz daquela pessoa que estava na Terra, que se matou, as suas características, os seus acertos, os seus erros, os seus atos em pequenas placas. Isso no século passado. Ou seja, o mundo espiritual em termos de avanço tecnológico está muito adiante do mundo físico. E é claro que os que chegam agora estão vindo já com esta preparação por tudo aquilo que eles já puderam vivenciar lá em termos de cursos, de aprendizado. E chegam aqui já falando a língua de computador antes de falar papai e mamãe. Não é? Aí você já vê a criança falar assim, ela está na papinha, fala assim, ai, banda larga por R$ 39,90. Se ela fala papai e mamãe, ninguém liga para ela. A hora que ela fala, banda larga por R$ 39,90. Aí todo mundo, ai, que gracinha, que nenenzinho fofinho. Então, Brígida, sim, mas eu acredito que o avanço não é só de 50 ou 100 anos, não, é muito maior do lado de lá, tá bom? Obrigado. A Laura Martinez Rodrigues, lá de Melbourne. Alguns medicamentos antidepressivos causam algumas vezes o suicídio da pessoa. Se esta pessoa pensar, sem esta pessoa pensar em se matar. Tem que pagar essa pessoa que está debaixo do efeito da medicina, do remédio, os mesmos que um suicida que quer. O que vocês acham? A pessoa passou por uma situação química que alterou o seu ânimo e ela se mata pela droga ou pela química do remédio. Ela é suicida como o outro que não tinha nada no seu sangue para alterar a sua vontade? Não. De novo, volta a coisa a funcionar pelo mesmo critério. Se o remédio fez a alucinação e a alucinação produziu o efeito, e este remédio ela tomou porque o médico passou, ela não tem responsabilidade. Mas ela resolveu tomar o remédio por conta. Ela sabia que o remédio era alucinógeno. Ela estava triste com a vida. Tomou o remédio mais do que devia, sem cuidar do médico. Aí alucina e se mata. Ela é inocente? Também não. Então, cada critério ele é aplicado no caso concreto. Vocês sabiam, por exemplo, que um espírito obsessor pode induzir uma pessoa a se matar sem que ela queira? Pode. Uma obsessão pode ser tão grave que alguém se mate pelas ilusões que o espírito possa produzir na sua cabeça sem que ela tenha tido a ideia de fazer aquilo. Nestes casos, o que acontece? Avalia-se qual era o grau de compromisso da pessoa em opor-se ao processo obsessivo. Porque se ela cultivou a obsessão, se ela gostava daquilo, ela é cúmplice. Mas se ela, por sua fragilidade emocional, por seu estado físico alterado, pela ação da entidade, pela falta de apoio, ela acaba se matando, ela não é considerada suicida e o espírito é considerado homicida.
o espírito obsessor. Vejam como a justiça do universo, ela é exata. Ela não é como a nossa justiça. Ela é perfeita. Vocês se lembram que quando vocês assistiram o filme Nosso Lar, e quem não assistiu, se prepare, porque até 2012 vai prestar contas disso. Não vai ter nem o ticket para apresentar lá na hora de chegar do lado de lá. Já pensou se até 2012 todos os que não assistiram o filme forem levados, exterminados da terra? Nós avisamos aqui, vai assistir, você que é espírita, preguiçoso, sai de casa, vai assistir, não foi. Qual vai ser o julgamento? Joio do trigo. Trigo, quem assistiu o Nosso Lar, Dr. Bezerra. Joio, quem não assistiu? Tchau, pode ir embora. Então, a gente avisou. Então, o que acontece? A pessoa, ela acaba perdendo as condições que poderia por não ter feito coisas simples. E estas são realidades que o mundo espiritual leva em consideração. No Nosso Lar, por exemplo, o André Luiz fica sabendo que ele poderia ter gente que rezou por ele, gente que pensava nele, gente que mandou mensagem para ele. Ele vai lá no centro de comunicação. Ele fica sentado lá, e aí chega a funcionária. A funcionária chega com 2 plaquinhas. Fala para ele, olha, demorou bastante, viu? Mas olha, quase não tinha nenhum arquivo aqui falando do senhor. Ah, mas depois de muito procurar, nós encontramos aqui. Tem 2 mensaginhas, pode pôr aí. Se 2 mensaginhas só, não é possível, o senhor procurou no nome certo? Ele fala para a pessoa. Aí ela ri para ele e fala assim, fala o que para ele? Meu irmão, aqui não existem erros. Aqui não existem erros. E é verdade. Lá não existem erros produzidos pela má vontade, pela preguiça. Lá as coisas são como tem que ser. Nossa, demorei para achar. Faz tempo, não é? Só tem 2 arquivos. Como assim? O registro de 2 pessoas. Só 2? Uhum. Você procurou meu nome correto? André Luiz? Não há erros aqui, senhor. Agora é só esperar que as imagens vão aparecer. Com licença. E aí ele vê que realmente só tinha 2 pessoas que tinham lembrado dele. A primeira era a mãe, que quando ele achou que estava sozinho, na hora de morrer, ela estava lá. E a segunda, quem que era? A véia chata, implicante, que ele não aguentava nem no Nosso Lar, que estava rezando a Deus por ele. Veja só que lição de vida. Que lição. Ele que olhava e fugia da mulher que nem o diabo da cruz, era ela a única que tinha pedido a ele, pedido a Deus por ele. E quando ele vê isso, que ele se emociona, aí o que acontece? No outro dia, ele vê a mulher do outro lado do lago, lá. Meu marido, ninguém tem notícia do meu marido. Ele que então, a hora que ele vê a mulher, ele vai sair de fininho, lá ele lembra. Ela foi a única que pediu a Deus por você. Aí ele volta, dá a volta no lago e vai se sentar do lado dela. Que lição linda, não é? Da bondade, que é capaz de fazer a gente vencer as distâncias de antagonismos entre aquelas pessoas que a gente acha que não são legais, que não nos ajudam.
Por isso, Laura, o suicídio e as consequências, não só do suicídio, de todos os atos, estão rigorosamente medidas por cada caso específico, diante da lei do universo, que é de misericórdia, não é de vingança. Um abraço para você. Sueli de Ibitinga. Crianças podem comparecer em uma reunião mediúnica como espírito sofredor? Podem comparecer, talvez, como espíritos não esclarecidos. Como espíritos que estão aflitos, como espíritos que estão procurando a mãezinha, procurando alguém que eles amem. Podem. Mas não como esses espíritos sofredores, capengando, todo cheio de lepra, cheio de úlceras, essas coisas. Não. O sofrimento, geralmente, dos espíritos de criança é um sofrimento próprio da mente da criança. Onde está minha mãe? Eu estou perdido, não estou encontrando ninguém, eu estou sozinho. O que uma criança sofreria é esta, em geral, Sueli, vamos dizer, o panorama daquilo que a gente encontra nas reuniões mediúnicas quando crianças aparecem. Tá bem? Não quero dizer que não existam outros, só estou falando da minha experiência pessoal, por aquilo que já li, por aquilo que já vivi nos trabalhos da nossa instituição. Muito obrigado, Sueli, muito obrigado a todos. Acabamos as perguntas? Vamos fechar os olhos. Nós te agradecemos, Senhor, pelas dádivas da vida e te rogamos que ao voltarmos para casa, os ensinamentos possam nos ajudar a compreender que a justiça do universo é governada pela misericórdia. E quando um corpo pequeno falece, não é Deus que o está punindo, por mais triste que seja sepultar uma criança. É aquilo que é necessário, sempre a benefício daquele espírito e muitas vezes para o amadurecimento dos entes que a circundam. Aquela criança será a transformação de muito adulto. Obrigado, Senhor, por entendermos com teus ensinos que não existe mal que governa o bem. É sempre o contrário. É o bem que governa todas as coisas. Inclusive a própria maldade que procura pôr freios, que procura diminuí-la. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui está, seja na sintonia da TV Alvorada, seja na presença física da nossa casa. Que todos possamos voltar para o lar em segurança. E ao adormecermos, sentirmos a Tua presença, o Teu carinho, através dos espíritos amigos que nos ajudarão a trabalhar no bem. Aceita a prece que em silêncio nós te oferecemos, encerrando o estudo de hoje. Pai nosso,